Desde que se esforce e seja disciplinado, João alcançará seu objetivo. Em relação à proposição P, anteriormente apresentada, julgue os itens a seguir. Aqui nós temos uma questão típica de raciocínio lógico, e nós vamos trabalhar com essa questão que está no formato da banca CESP, formato de certo ou errado. Logo, iremos avaliar essas quatro alternativas, esses quatro itens, número 30 ao 33. Bem, inicialmente, premissas a serem consideradas antes de iniciarmos a resolução. Esta proposição P é uma proposição composta formada por três proposições simples. Nós temos aqui que podemos contar como sendo uma primeira proposição, desde que se esforce. Temos uma outra proposição simples, seja disciplinado. E, por fim, essa última, João alcançará seu objetivo. Bom, essas proposições estão conectadas por meio da conjunção, as duas primeiras, conectivo e, que é um conectivo que está presente, explícito aqui no texto, na sentença, mas nós também iremos considerar, para fins de análise, que toda essa proposição está interligada pelo condicional. Isso porque esta é uma estrutura que possibilita esse tipo de avaliação. Observem que nós podemos pensar nesta frase como sendo dita da seguinte forma: se João se esforçar e for disciplinado, então alcançará seu objetivo. Portanto, apesar do conectivo não estar explícito, escrito na sentença, ele pode ser utilizado para guiar a análise dos itens que se seguem. Ok. Porém, nós vamos considerar também o seguinte: nós vamos, portanto, pensando no condicional, dividir a proposição composta em duas proposições, que serão, esta será a primeira, desde que se esforce e seja disciplinado, e a outra, o consequente, naturalmente, será a segunda proposição. Pois aqui nós entenderemos que essas duas proposições, esta composta e essa simples, são as proposições separadas, digamos assim, pelo condicional, pelo se, então, ou seja, antecedente e consequente. Vamos, pois, para a análise dos itens. Número 30. A tabela verdade de P possui mais de 6 linhas. Bem, aqui nós faremos o seguinte. Observe. Quando a tabela é formada por duas proposições simples, ela tem 4 linhas. E é possível definir, ou melhor, calcular quantas linhas a tabela terá a partir do número de proposições simples. A fim de se determinar o número de linhas que a tabela terá, nós faremos 2 elevado a n, em que n será o número de proposições simples. Então, nessa nossa tabela convencional, em que nós trabalhamos com duas proposições simples, P e Q, nós faremos 2 elevado a 2. E, por isso, a tabela verdade é constituída por 4 linhas. No caso da proposição P, em que nós temos 3 proposições simples, basta fazer 2 elevado a 3, e isso nos dará 8 linhas. Logo, a tabela verdade de P possui mais de 6 linhas? Está certo. 31. P é logicamente equivalente a João não se esforça, ou não é disciplinado, ou não alcançará seu objetivo. Vamos lá. Para nós fazermos equivalência lógica, que é um assunto comum dentro do estudo do raciocínio lógico, devemos observar o seguinte: para o condicional, o se então, existem duas formas da gente criar, vamos dizer, proposições equivalentes. Nós podemos utilizar a famosa regra do Neymar ou podemos utilizar uma contrapositiva. Neste caso, será a regra do Neymar. E o que é isso? Regra do Neymar. É apenas uma forma para ajudar a lembrar a estrutura que nós devemos construir. Neymar nega-se a primeira sentença. Este Yzinho do Neymar, vocês devem associar a disjunção ou. Então, nós temos nega-se a primeira sentença ou mantém-se a segunda. Em outras palavras, observe. Vamos negar a primeira sentença. E como se nega uma conjunção? Bom,
Negaremos as proposições simples e trocaremos a conjunção e pela disjunção. Logo, essa frase ela pode sim ser reescrita desta forma: desde que se esforce e seja disciplinado, negando-a. João não se esforça, trocamos a conjunção pela disjunção e negamos também a segunda proposição. Vejam, eu estou negando apenas esta sentença por enquanto. E aqui está ok. João não se esforça ou não é disciplinado. Beleza. Agora nós faremos o quê? Iremos incluir a disjunção, ok, ela está aqui, e iremos manter a segunda sentença. João alcançará seu objetivo. Opa, mas observem que aqui ele fez uma alteração. Ele não manteve a segunda sentença, ele negou-a também. Então, pela simples presença desse não, esta outra proposição obtida já está errada. O correto seria simplesmente: João não se esforça, ou não é disciplinado, ou alcançará seu objetivo. Então, aqui, neste caso, o número 31, ela está errada. Certo, vamos à frente. 32. A veracidade das proposições João se esforça e João é disciplinado é suficiente para assegurar a veracidade da proposição P? Vejamos. Se nós temos que essas proposições simples são verdadeiras, no caso da conjunção, a proposição composta sempre será verdadeira quando as duas proposições simples que a formam também forem verdadeiras. Então, ok, toda esta proposição inicial pode ser marcada como verdadeira. Mas isso implica que toda a proposição também será verdadeira? Não necessariamente. Aqui, na tabela verdade do condicional, notem que, se eu tiver primeira proposição verdadeira e a segunda proposição falsa, então toda a estrutura, toda a proposição composta será marcada como falsa. Para que toda essa proposição seja verdadeira, obrigatoriamente a segunda sentença deve ser também verdadeira. Como aqui nada foi dito com relação ao João alcançar seu objetivo, então esta proposição final ela pode ser verdadeira ou falsa. E a depender do seu valor lógico, a proposição completa será também verdadeira ou será falsa. Portanto, a veracidade dessas proposições, João se esforça e é disciplinado, não é suficiente para assegurar a veracidade da proposição completa. Esta está errada. 33. A negação de P está corretamente expressa por: mesmo que se esforce e seja disciplinado, João não alcançará seu objetivo. Que temos que criar uma outra estrutura negando o condicional. E aqui vocês podem utilizar a regra do mané. O que seria essa regra do mané? Mantém-se a primeira sentença e nega-se a segunda. Não iremos alterar a primeira proposição composta, ela deve ser mantida, mas a segunda deve ser negada. João não alcançará seu objetivo. Então vamos lá. Mesmo que se esforce e seja disciplinado. Desde que se esforce e seja disciplinado. Não houve alteração. Devemos negar a segunda. João não alcançará seu objetivo. A vírgula aqui, podemos dizer que ela substitui o conectivo, a conjunção. Então, neste caso, mantém-se a primeira e nega-se a segunda, ela está correta. E é assim que nós resolvemos uma questão desta natureza, utilizando os princípios de raciocínio lógico baseados principalmente na tabela verdade. Mais uma questão resolvida no formato certo ou errado, para quem está se preparando para provas da Sebrasp, como é o caso do concurso da Embrapa. Os vejo na próxima aula. Até mais.